Fala galera, aqui é o Fernandes Lima no canal da Jornal. Vamos bater um papo hoje sobre os dados refletem a realidade, direto aí da vida real, mais um caso. Qual era o contexto para eu trazer para você aqui? Estavam lá um time numa discussão sobre dados coletados a partir de duas situações. Uma relacionado a um atendimento, então o que gerou tudo isso foi problema no atendimento, né? Então, um cliente ou um conjunto de clientes relatando uma situação ali. E aí o pessoal foi investigar isso, né? Então, esse era o contexto. Então, começou com um cliente relatando um problema, depois alguns clientes aí formaram um grupo relatando basicamente o mesmo problema. Esta foi a origem. E aí o time ali foi atrás para entender o que estava acontecendo, né? Então, esse foi o nosso ponto de partida, aí, o que motivou tudo isso. Bom, bacana. No meio das discussões ali, sempre tentando ali, pessoal, a busca por culpados não vai nos ajudar. Então, o que a gente precisa é ser o mais analítico possível, né? E aí eu participei ali para tentar ajudar aquele time de alguma forma, junto com o Scrum Master, e tava todo mundo ali, pessoal de produto, enfim. Mas no final a situação acabou se resolvendo, mas eu fiquei pensando depois sobre isso, e aí foi o que originou esse vídeo. Algumas coisas me saltaram aos olhos no meio das discussões que eu participei ali, foram 3 discussões, se não me engano. A primeira delas era quanto à integridade dos dados. Então, em algum momento, houve alguns questionamentos que falavam, cara, esses dados estão íntegros? A gente tem 100% de certeza disso? Então foi o primeiro ponto ali que me chamou muito a atenção. Vira e mexe um ou outro time, o próprio time de atendimento e produtos ali, batendo nessa tecla. Então, os dados estavam íntegros? E eram produtos nossos internos que a gente estava acessando, o nosso produto principal com dados ali de o nosso produto, né, que era acessado por clientes, e dados dos nossos produtos internos relacionados ao atendimento ali e tudo mais. E CRM. Outra coisa, esses dados estavam íntegros, é uma coisa, eles estavam coerentes. Quer dizer, será que o nosso produto estava... O que acontecia no nosso produto, o fluxo ali, os eventos, tornavam esses dados coerentes, né? Então eles podiam estar íntegros, mas não coerentes. Teve momentos nas discussões também que isso foi levantado. E o último ponto ali era, perdão, era a cobertura dos dados. Então, a gente estava analisando um determinado cenário, como eu disse para vocês, motivado por um cliente, depois virou um grupo, e aí tinha alguns logs que também foram analisados. E aí levantou-se o ponto da cobertura. Os logs estão cobrindo todos os pontos. Então, como eu disse, eu participei de 3 reuniões, foram mais reuniões, mas no final, no frigir dos ovos, a discussão final, eu não acompanhei ela ao vivo, acompanhei ela num segundo momento, né, ela gravado, e ficou claro para mim que no final a discussão toda era integridade, coerência e cobertura dos dados ali, dos logs e tudo mais, né? E um outro ponto também que foi interessante foi, tudo isso também estava relacionado justamente porque durante essa análise foram levantados eventos negativos, que é o que eu estou falando para você aqui, ó, eventos negativos anteriores que não tinham relação com aquela análise, mas que ressaltava integridade, coerência e cobertura. Então, o quanto eventos negativos anteriores, às vezes não relacionados, podem interferir na percepção daquele trabalho ou interferir no fluxo do trabalho e tudo mais. Então, foi um grande aprendizado disso, que surgiu para mim e para os times ali e que me fez gravar esse vídeo. E no final a gente acabou
descobrindo o problema, e uma das coisas que a gente usou foi uma timeline a partir dos dados. Então, a gente queria... O que os dados não estão nos contando? E aí a gente montou uma timeline para ver o que os dados estavam mostrando para a gente. Então a gente teve essa timeline montada exclusivamente a partir dos dados, né? E teve alguns dados ali que a gente ficou em dúvida quanto à integridade ou coerência, a gente descartou, né? Para reconstruir, para fazer a timeline. E aí depois, é claro, a gente foi descobrir num outro processo, aqueles dados estavam íntegros, coerentes, né? E revisar a cobertura e tudo mais. Então, o simples problema ali, a partir de chamados do atendimento, proporcionou uma série de melhorias no processo de atendimento, nos nossos logs, na cobertura dos nossos logs, na verificação se os dados estavam íntegros, se eles eram coerentes, ou seja, no final acabou sendo um problema apontado por clientes que gerou uma série de desdobramentos e melhorias posteriores que aconteceram nos próximos 3 a 6 meses seguintes. Deu um grande trabalho, mas o importante é a melhoria para o produto, visando atender melhor o nosso cliente e fornecer dados coerentes. E ao reconstruir essa timeline aqui, voltando ao ponto do timeline, a gente tinha uma visão da realidade, né, e uma visão dos dados. A timeline ali. E aí foi interessante, a partir dessa análise a gente identificou alguns problemas. Então, aqui era o que de fato tinha acontecido. E aqui é o que os dados nos contavam, né? Tava diferente. Então, a partir da reconstrução, usando a timeline ali, foi um experimento, foi um experimento não, né? Porque a gente estava fazendo um diagnóstico ali e acabou nos revelando alguns aprendizados que proporcionaram melhoria no nosso processo, no aumento na ampliação da cobertura, na análise de integridade e de coerência dos dados. Então, foi uma situação que proporcionou grandes aprendizados, grandes discussões e no final melhoria para todos. Então espero que esse vídeo gere boas reflexões no seu contexto, discussões e tudo mais. Aproveita e convido você, segue a gente em nossas redes sociais, curte, comenta, compartilha e espero que você nos acompanhe. Um grande abraço, valeu e até a próxima.